Joselina. 10h09, hoje terça, dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Nosso assunto de hoje é hepatite. Na verdade, o que é a hepatite? Bem, a hepatite, o termo hepatite, é usado para descrever qualquer doença inflamatória aguda do fígado. E mais especificamente para designar a infecção hepática por vírus, que é uma infecção que é mais comum do fígado. Quer dizer, então é a chamada tiriça, que o pessoal popular chama-se de tiriça, mas que na verdade o nome certo seria icterícia. Agora, a hepatite a vírus é uma infecção sistêmica que afeta predominantemente o fígado. E existe a hepatite A e existe a hepatite B. Quer dizer, que no final elas têm a mesma manifestação clínica, mas a hepatite A é a chamada infecciosa e a hepatite B é conhecida como hepatite açúcar homólogo, que é sempre causada por transfusão de sangue e por uso de seringa infectada. Todas as duas são doenças sérias, né? Sérias. Quais são as causas da hepatite? De que ela vem? Bem, a causa mais comum não se sabe certo, não se conseguiu ainda identificar um vírus. Então se presume-se que seja a hepatite a vírus, seja causada por um vírus, até é óbvio pelo nome, né? Hepatite a vírus seja causada por um vírus. Mas não se sabe ainda qual o tipo do vírus, porque se soubesse qual o tipo do vírus, inclusive já teria feito alguma vacina sobre isso. Mas então é o seguinte, a infecção geralmente, a hepatite A é adquirida por via oral, através do contato pessoal íntimo com as pessoas que eliminam os vírus nas fezes, seria a hepatite A. Já a hepatite B, ela penetra no corpo pela via parenteral, seria a hepatite que penetra pelas injeções de transfusão de sangue. Agora, existe ainda a hepatite tóxica, que como a maioria dos medicamentos alopáticos químicos são metabolizados no fígado, ou digeridos, quer dizer, o fígado é um laboratório humano. Então, existem várias pessoas, vários medicamentos que provocam hepatite, quer dizer, seria hepatite tóxica. Quer dizer, o indivíduo eu mesmo já tratei de uma hepatite, Zé Lino, para um menino para um rapazinho que tomou cocaína na veia e deu hepatite tóxica. Quer dizer, não foi nem hepatite A nem hepatite B. Existe também a hepatite por hipersensibilidade medicamentosa, quer dizer, a hepatite tóxica seria por toxicidade, quer dizer, a dose seria aumentada. Já a hepatite por hipersensibilidade não dependeria da dose, quer dizer, um pouquinho do remédio já provocaria essa hepatite na pessoa hipersensível no fígado. Quais são os sintomas da hepatite? O que a pessoa se sente quando tem a hepatite? Bem, a hepatite independente da hepatite A, da hepatite B, da hepatite tóxica, então nós temos o que o povo chama o famoso amarelão. Quer dizer, então o indivíduo começa às vezes com uma febre, perda de apetite, uma fraqueza geral e tem uma aversão por cigarros, aparece com náuseas, vômitos, assim, os sintomas são muito vagos. E o interessante é que a urina da pessoa fica bem escura, parecendo urina cor de Coca-Cola, por causa da bilirrubina, as fezes ficam brancas, como se fosse massa de vidraceiro, e a cor do indivíduo, a pele fica amarela. E geralmente nesse período há uma coceira muito grande. Então nessa época, quando o médico fazia alguns exames de sangue, que são muito simples, então ele comprova a hepatite. Agora, existe a hepatite que não apresenta icterícia ou amarelão. Então essa hepatite é mais grave. É mais grave não. Ela é mais simples, mas é difícil de fazer o diagnóstico. Porque geralmente a pessoa não tem sintoma. Às vezes ela tem uma ligeira gastroenterite, uma diarreia e passa desapercebida. Agora o indivíduo fica com o vírus da hepatite, no caso que seja hepatite A e B. E existe a hepatite maciça, a necrose aguda do fígado, a necrose amarela do fígado, que seria uma hepatite fulminante, que às vezes levaria à morte do indivíduo em poucos dias. Mas essa hepatite também é rara, não é uma hepatite comum. Quer dizer, o comum da hepatite é que ela melhora habitualmente com 4 a 5 semanas sem nenhum dano ao indivíduo. O cidadão que tem hepatite, depois necessariamente tem que levar uma vida com mais cuidados, com cuidados especiais? Ou não tem nada a ver, tudo é crendice popular. Fala inclusive que o indivíduo não pode beber, que ele tem que ficar 6 meses, tem que ficar 1 ano sem beber, não pode ver. Não tem nada a ver. O indivíduo teve hepatite, sarou de hepatite, ele tá bom. Agora, existe o indivíduo que fica com hepatite crônica. Aí, Zé Lino, aí é diferente. Se você é feito um diagnóstico de hepatite crônica, o indivíduo tem que tomar certos cuidados. Hepatite pode ser um pulo para a cirrose, não? Pode, exatamente. Quer dizer, a hepatite comum, ela sarou. Agora, se o indivíduo começa a ter recidivas da hepatite, quer dizer, então as células hepáticas, os hepatócitos, vão endurecendo e o indivíduo pode ter uma cirrose pós-hepatite. Quer dizer, não é só cirrose pós-bebida. Agora, se o indivíduo bebe, quer dizer, então os fatores
junto predispõe mais à cirrose necrótica, que são a cirrose pós-hepatite. E essa hepatite pode ser evitada? Bem, como é que você vai evitar a hepatite? Teoricamente, para você evitar a hepatite, você teria que, ter uma vacina. Se ela é a vírus, você teria que ter uma vacina. Se ela é uma hepatite tóxica, se o indivíduo teve uma toxicidade por um medicamento, então ele teria que evitar o remédio. Aliás, eu estava revendo essa matéria, Zanino, eu nem trouxe a lista de remédio que provoca hepatite, que pode provocar, que seria um terrorismo. Então, assim, não vou levar, não, que o pessoal vai ficar preocupado, não vai tomar remédio nenhum. Então, como é que você poderia evitar a hepatite? Bem, evitar a hepatite, a profilaxia da hepatite seria feita da seguinte maneira. Quando o indivíduo ele tem contato com as pessoas que estão tendo hepatite, quer dizer, no caso da hepatite A, que seria a hepatite que é transmitida por via oral, então o indivíduo ele evitaria a hepatite separando os copos, os pratos, os garfos, as roupas de cama, as roupas limpas e desinfetando os sanitários. Essa aí seria a hepatite A. Agora, na hepatite B, o indivíduo é bem mais fácil se evitar. Como? Quer dizer, o indivíduo não usar a seringa que não seja descartável. Então, se ele vai tomar uma injeção na farmácia, na veia, ele não pode deixar que a seringa venha com o remédio preparado lá de dentro, né, Zelino? Claro. Que existe a picaretagem, você sabe disso. Claro. Então, o indivíduo tem que ver a seringa aberta na vista dele para se colocar o remédio. Senão, ele pode dançar nessa aí. Porque existe muito farmacêutico inescrupuloso. E evitar transfusões de sangue também é uma boa norma. Quer dizer, porque existem as pessoas que têm o vírus da hepatite, como eu falei, mas não tem icterícia. Quer dizer, então a hepatite ficou inaparente. Quer dizer, o indivíduo ficou com o vírus, mas não teve a doença. Então, esse indivíduo, numa primeira transfusão de sangue doada ao indivíduo que não sabe de nada, ele pode transmitir o vírus da hepatite e o indivíduo ter a doença em si. Agora, outro medicamento que é usado alopático para na tendência teórica de se evitar as hepatites seria a gama-globulina. Quem teve hepatite, quem teve menino que teve hepatite, então o pediatra manda dar gama-globulina para os outros meninos na presunção que você evitaria a hepatite nos meninos. Mas, na verdade, você não evita que o vírus passe para o indivíduo, porque o que vai acontecer é o seguinte, você evita as manifestações clínicas. Mas se o vírus passou, esse indivíduo seria um indivíduo que teria o vírus da hepatite e poderia ser um transmissor mais tarde, inclusive levando em transfusão de sangue a esse problema. Agora, às vezes a hepatite volta, o indivíduo tem uma nova recidiva por um novo ataque virótico, então seria uma infecção recorrente. Quer dizer, a alopatia costuma associar a recidiva da hepatite, a volta da hepatite, porque o indivíduo não fez o repouso correto, que se diz de ser de 4 a 5 semanas, ou porque o indivíduo bebeu, e outras coisas, e outras crendices popular. Mas, na verdade, não se sabe por que a hepatite pode voltar. Talvez seja a própria sensibilidade do indivíduo, a tendência, quer dizer, um indivíduo que nasce geneticamente fraco, cifrado para ter doenças hepáticas. Existe uma tendência para a hepatite? Bem, exatamente. Essa pergunta é o que eu ia começar a responder agora. Quer dizer, a tendência para ter hepatite, quer dizer, o indivíduo tem hepatite, e depois a hepatite repete no indivíduo. O que vai acontecer? Quer dizer, esse indivíduo seria um indivíduo que nasceu geneticamente tendencioso a ter doenças hepáticas. Quer dizer, não quer dizer que ele fala assim, eu vou ficar perto do... Se fosse assim, os médicos que têm contato com doenças com pessoas de hepatite, teria hepatite fatalmente. E, na verdade, nem sempre tem. Eu mesmo já tratei de mais de 200 casos de hepatite e nunca tive hepatite. Agora, eu conheço médicos que já tiveram hepatite. Inclusive um médico famoso em Belo Horizonte que morreu de hepatite aguda, tóxica, um anestesista famoso. Então, existe a tendência familiar, a tendência genética para se repetir a hepatite nos indivíduos. Qual é o tratamento para a hepatite, hein? Bem, a hepatite é o seguinte. Como é que seria basicamente o tratamento da hepatite? O tratamento visaria 4 coisas fundamentais. Primeiro, seria eliminar o agente causal. Se você não sabe qual o tipo de vírus, então você não tem como evitar como você vai evitar o agente causal. Quer dizer, quando a hepatite é tóxica, então se você já evita o medicamento, já fica fácil. Bem, número 2, reduzir ao mínimo os efeitos lesivos do agente, quer dizer, no caso o vírus, sobre o fígado. Como é que você faz isso? Evitando mais medicamentos alopáticos, porque os medicamentos, 90% dos medicamentos, são metabolizados no fígado.
Então, se o fígado está lesado, o medicamento, o fígado vai fazer com que aumente o tempo de duração do remédio no fígado, quer dizer, fazendo com que o fígado retenha mais o medicamento e fazendo com que as células hepáticas fiquem mais lesadas. Terceiro, promover ao máximo a recuperação do fígado. Quer dizer, como é que você vai fazer isso? Isso é um negócio teórico. Então, a alopatia, a medicina oficial, fala para o indivíduo ficar 6 meses sem beber, sem comer gordura, que nós vamos falar sobre isso, que não existe isso e tal. Bem, o quarto tratamento, o quarto fator de tratamento seria o medicamento para evitar que os hepatócitos funcionantes, né, diminuem de funcionar mais. Como é que você vai fazer isso? Na visão alopática, não existe nenhum medicamento conhecido que acelere a remoção do micróbio, quer dizer, que seria o vírus. Quer dizer, então a própria homeopatia, a própria alopatia admite que só o resultado dos próprios mecanismos imunológicos do hospedeiro, quer dizer, no caso do indivíduo, que seria importante. Então, a alopatia trata como? Põe o indivíduo de repouso, 30 dias no leito. Há uma crença que a dieta tem que ser só de doces de massa. Aí, Zelina, é um problema que se o camarada for diabético, como é que ele faz, né? Aí fica complicado, Ele fica complicado. Ele tem que comer só doce de massa, quer dizer, é outra crendice. Falando que o indivíduo não pode comer queijo, leite, manteiga. Isso não é verdade, porque esses alimentos são os indivíduos mais calóricos. O indivíduo precisa de mais caloria. E os medicamentos alopáticos, não existe nenhum medicamento alopático que vai fazer com que as células hepáticas regenerem. Bem, esses medicamentos tidos como hepáticos, tipo Epocler, metilcolim, heparema, não desempenham papel nenhum e não tem nada provado. Agora, quando o indivíduo tem essa hepatite, quando os sintomas aceleram muito com 10, 15 dias, então o médico tem que ficar de olho que pode ser hepatite tóxica. Hepatite a necrose aguda, que às vezes teria que se dar cortisona, senão fatalmente o indivíduo poderia levar à morte. E finalmente, a homeopatia encara a hepatite como? Da seguinte maneira: como a própria alopatia diz que não há nenhum medicamento para hepatite, quer dizer, o povo usa muito chá de picão, né, chá de boldo, e o médico fica só na questão de observador, fica só observando o próprio organismo reagir com suas forças, com a sua reserva vital. Já a homeopatia é exatamente a terapêutica vitalista, energética, que faz com que o organismo reaja. Então, a hepatite é um dos casos que a homeopatia está à frente da alopatia. Que existe casos que a alopatia está na frente, outros casos a homeopatia está na frente. Então, a alopatia observa a hepatite. O médico homeopata não. Ele entra na homeopatia, no tratamento, dando medicamentos homeopáticos que vão fazer que o fígado regenere mais depressa e fazendo com que o indivíduo volte mais rápido para a sua vida. Então, você pode me perguntar, existe algum remédio homeopático para hepatite? Tem vários. Tem arsênico, quelidônio, licopódio e fósforo. E o mais comum é o fósforo. E veja bem como é que o fósforo trata da homeopatia. O que o fósforo químico, deixa eu dar uma explicação para vocês entenderem bem. O que o fósforo produz na pessoa quando o indivíduo tem uma intoxicação pelo fósforo químico? O fósforo tem, além de outros tropismos, tem um tropismo pelo fígado. Então ele produz uma necrose aguda do fígado. Bem, quando o indivíduo tem hepatite, o médico homeopata vai dar o fósforo, no caso, dinamizado. 1 para 10, 1 para 1000, 1 para 100 mil. Então, nesse caso, o fósforo perde a massa química e vai ter energia. Então, essa natureza é sábia. Seria a lei do semelhante, tratar o mesmo pelo mesmo, que seriam os pilares da homeopatia. Vamos fazer um intervalo comercial para que a gente possa responder as perguntas de ouvintes. São 10h22 agora em Belo Horizonte. Na Austin Reparadora você tem agora 3 vezes para pagar sem juros. Isto mesmo, sem juros. Autopeças, mecânica, balanceamento, regulagem eletrônica e tudo nas mãos dos melhores profissionais que vão cuidar do seu carro com todo carinho. Austin Reparadora. Peças e mão de obra com 3 vezes para pagar sem juros. Austin Reparadora. Rua Jaguaribe, 15, Concórdia, telefone 4426599. Direção de Etienne e Nelísia. Na Somatex, você encontra toda a linha de abrasivos com a alta qualidade Norton em melhores condições. Somatex, o atendimento nota 10 na distribuição das lixas, rebolos, discos de corte e o Super BDA Norton, o disco de desbaste com qualidade de exportação. Somatex, Paracatu 110, Barro Preto, fone 295-2333. Somatex.
Atenção, ajudantes de caminhão e carregadores. A distribuidora de bebidas BH está contratando. Oferece bom salário, vale transporte, uniforme, assistência médica extensiva à família, auxílio farmácia e um bom ambiente de trabalho. Faça hoje mesmo a sua inscrição. Compareça à Rua Úrsula Paulino, número 2405, final do ônibus 1207A, Betânia. Atenção, aposentado, na Drogaria São Tomás você tem 10% de desconto. Vá ao centro, use seu passe livre. São Paulo, 1199, esquina com Augusto de Lima. Telefone 222-5624. Drogaria São Tomás, onde o aposentado ganha desconto. Dom Bosco, tinto, seco, suave ou licoroso. Dom Bosco, o vinho para quem gosta de vinho. Dom Bosco, cortesano e vodka Roscoff. Representante Sereminas, fone 295-3205. Sabe onde a senhora compra calçados e bolsas em 3 pagamentos iguais, sem juros ou com 20% de desconto à vista? Na De Carlos Calçados. O mais variado estoque de calçados da cidade, para homens, senhoras e crianças. Bolsas, tênis e sacolas para viagem. As melhores marcas, os últimos lançamentos. Compre agora para o fim de ano. De Carlos Calçados, Curitiba 627. Ou na Passo a Passo, Curitiba 866. Foi roubada uma caravana cor dourada, ano 87, placa PH 4033. Informações para o telefone 222-4404, falar com José Bach. Gratifica-se, ok? 10h25 agora. Crédito Arruda ajuda e informa a hora certa. Não custa nada repetir, né? São 10h25 em Belo Horizonte, horário brasileiro de verão. É isso aí! Agora tudo em 3 vezes sem entrada e sem juros. Verão Crédito Arruda, da melhor qualidade. Quando bate aquela coceirinha na cabeça, é hora de usar Capicilin. E adeus caspa. Capicilin, 35 anos de sucesso nas farmácias e casas de cosméticos. No ar, com energia da CEMIG, a força de Minas. Itatiaia, Rádio Vivo. José Lino Souza Barros. Estamos conversando com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Perguntas de ouvintes. Lourdes de Santa Efigênia. Uma pessoa que teve há 9 anos icterícia não virótica, pode doar sangue agora? Bem, a icterícia não virótica, quer dizer, se ela teve uma hepatite não virótica por medicamento, teoricamente, quer dizer, se você faz os exames de sangue, o antígeno A, antígeno B, o antígeno A seria hepatite A, o antígeno B seria hepatite B. Teoricamente poderia, só que há um consenso geral entre os médicos que a pessoa que teve hepatite, entre aspas, não deve doar sangue. Lúcia, que mora na floresta, ela pede um remédio para gases. Ela disse que no final do dia está sempre com a barriga inchada. Ela pergunta 2 coisas. Se há algum alimento que deve evitar. Não, pergunta isso e disse que o intestino funciona normalmente. Bem, gozado. Ontem à noite eu estava lendo o Jornal do Brasil, na parte médica, e vi um artigo interessante, o seguinte, que o leite, que tem uma enzima, viu, Zé Lino, que a gente não precisa tomar leite mais depois dos 12 anos de idade. Porque o organismo, o menino, quando chega aos 12 anos, tem uma enzima que o organismo perde essa enzima e faz com que o leite fique mais difícil de digerir. E o leite você pode, quer dizer, a proteína do leite você pode ter em hortaliças, em feijão, em queijo e outras coisas. Então, interessante o seguinte, que o leite é o alimento que deve ser evitado, basicamente, para evitar os gases no estômago. E a homeopatia tem mais de 20 remédios para gases. Eu vou te dar o mais comum, que é como se diz o arroz com feijão. Seria asa fétida. Fala igual escreve. Asa fétida C6. 3 bolinhas no almoço e 3 bolinhas no jantar. Então esse é o remédio mais comum. Agora, o alimento que você deve evitar, basicamente, é o leite. Itamar, que mora no Bonfim, diz que sente os sintomas de enxaqueca. Pergunta se homens também têm enxaqueca e mais ainda, se há tratamento. É evidente, os homens, como diz o Collor, né, ontem na televisão, os homens e as mulheres sentem, os meus meninos sentem igual a todo mundo. Os homens também têm enxaqueca igual as mulheres, não tem nada a ver. Agora, tratamento existe o tratamento. Existe o tratamento local, quer dizer, seriam medicamentos locais, existe o tratamento, quer dizer, o indivíduo tratar do Itamar. Porque senão você fica aí tratando 20 anos, eu tenho enxaqueca há 20 anos, eu mesmo já falei um dia aqui sobre enxaqueca. Quer dizer, existe tratamento para enxaqueca homeopático. Porque alopático você vai tomar aí Parcel, Neosaldina ou Migrene e vai ficar o resto da vida tomando.
Outra pessoa que pede mais uma vez os remédios para menopausa que já estão anotados aí com a Nair, Estão anotados, vou deixar com a Nair aqui. Mauro, que mora no centro. Enfisema pulmonar tem cura pela homeopatia? Bem, ô Mauro, um dia nós vamos falar sobre enfisema pulmonar. O enfisema não tem cura nem pela homeopatia, nem pela alopatia. O que é enfisema pulmonar? Enfisema pulmonar, o pulmão endurece. Então, se o pulmão endureceu, não tem como você desendurecer o pulmão. Quer dizer, o ar entra no pulmão, entra fácil, e como o pulmão está endurecido, não está móvel, então os alvéolos têm dificuldade de expelir o ar para fora. Então o que acontece? O pulmão os alvéolos vão rebentando e o indivíduo vai tendo falta de ar. Quer dizer, o que a homeopatia pode fazer para o enfisematoso? Fazer com que ele viva melhor, que a qualidade de vida dele seja melhor, mas não existe a regressão da doença em si. Então um dia nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Agora, como é que você trata enfisema na alopatia? Você acaba tomando cortisona, que não vai ter um remédio, que não vai ter fim. Então, a cura não existe, nem pela homeopatia, nem pela alopatia. Alexandrina, da Renascença, pergunta se há remédio para depressão na homeopatia. Existe, Alexandrina. Existem vários remédios para depressão. Nós já falamos aqui uma manhã também sobre depressão. Então, a homeopatia vai esclarecer, tentar procurar a causa, quer dizer, tentar observar os transtornos que fizeram você entrar em depressão, suas angústias, suas decepções, os seus traumas, as suas perdas. Quer dizer, não é tratando assim, você está em depressão, você toma Nafranil, toma Ludiomil, toma Lexotan, quer dizer, esse é um remédio igual para todo mundo. A homeopatia é uma medicina ela tenta identificar, ela é única, ela tenta identificar os sintomas para tratar da pessoa que tem a doença, e não tratar da doença da pessoa. Tânia, da Sagrada Família, pergunta se uma pessoa pode ter hepatite e ser curada sem tratamento. E outra coisa, se há maneiras de saber se a pessoa realmente teve a hepatite. Bem, essa pergunta sua está bem respondida, porque a pessoa pode ter hepatite e ser curada sem tratamento, porque a maioria das pessoas, até por uma questão lógica, procura o médico alopático, porque até que tem a maioria. Então a maioria das pessoas que têm hepatite são curadas sem tratamento nenhum, porque a alopatia não tem tratamento, manda a pessoa ficar de repouso, comer muito doce e massa e começa a dar metilcolim, frutagin, muito guaraná, quer dizer, então essa pergunta é bem pertinente. Agora, há maneiras de saber se a pessoa tem hepatite? Existe para saber se a pessoa tem a hepatite, de fato, quer dizer, fazendo os exames de sangue, que são, além das transaminases, as bilirrubinas, e os exames mais modernos, que são antígenos antivírus hepatite A e antígenos antivírus hepatite B. Bem, aí você fica sabendo se teve hepatite. Agora, se você teve hepatite, vamos supor, você teve hepatite há 1 ano atrás e quer saber se teve hepatite. Então, quando você vai doar sangue aí, os bancos de sangue fazem esses exames para saber se você tem o vírus com você. Então, existe sim, se chama antígeno anti-A e antígeno anti-B. É fácil, qualquer laboratório bom faz esses exames. A última perguntinha da Darcy, que mora no Funcionários. Ela pergunta se é possível uma pessoa ter na pele alergia a cachorro. Existe. Aliás, às vezes a pessoa não tem alergia, não é a cachorro. Quer dizer, a cachorro a gente tem medo, né? A gente tem alergia ao pelo, né? A gente tem alergia ao pelo, quer dizer, a pessoa alérgica, o pelo do cachorro, do gato, são alergênios, né? Quer dizer, então os alergistas todos mandam a pessoa evitar gato, mexer com crina de cavalo, mexer com gato, porque são alergênios. Então a pergunta é bem pertinente, mas assim, não é o cachorro que dá a alergia. A alergia, com certeza, é do pelo do cachorro. E a próxima terça, né? Posso falar só uma coisa aqui? Claro. Aqui, deixa eu contar um caso de uma hepatite crônica do indivíduo ouvinte do programa aqui. Então esse indivíduo é um indivíduo interessante, um camarada de bom nível social, e ele teve uma hepatite B, que ele não sabe como é que ele pegou, e chegou no meu consultório, ele tinha 200, ele tinha 20 centímetros de altura de exame de sangue. Sem exagero, tinha uns 200 exames de sangue. Entre exame de sangue, urina, tinha biópsia de fígado, laparoscopia, uns 200 exames sem exagero nenhum. Aí ele chegou para mim e falou assim: doutor, eu estou desesperado porque eu tratei com eu conheço os médicos, um foi até meu colega de turma, sempre famoso em Belo Horizonte, falou comigo: eu estou desesperado porque eles falaram comigo que eu tenho o vírus da hepatite crônica. Quer dizer, então eu estou predisposto a ter uma cirrose e não tem nada a fazer. Como é que é isso? Eu estou perdido no mundo aí. Eu falei assim: não, fulano, nós vamos atacar isso aí. Quer dizer, então, ele está só fazendo exame e não tem nenhum tratamento. Eu falei assim: não, a homeopatia vai fazer o seguinte: nós vamos tratar você da seguinte maneira.
tratar, fazer com que você se equilibre e suas defesas vitais sejam equilibradas para que você não tenha, já que você tem uma tendência para ter, que você não tenha outra crise. Que se você começar a ter hepatites seguidas, com certeza o camarada vai ter cirrose hepática. Quer dizer, então, na última instância, você vai dizer, olha, nós não podemos ser radicais. Inclusive, existe um tratamento alopático novo, que existe na Unicamp em São Paulo, que é uma grande universidade, que é o tratamento com interferon, que é um tratamento alopático, não é um tratamento homeopático. E no último caso, se nós não conseguir fazer com que as coisas se revertam, nós vamos pedir essa vacina da Unicamp, que é o interferon, para tratar de você, ou você vai na Unicamp. Quer dizer, então, o indivíduo novo, 42 anos, não pode jogar bola, não pode beber, com um diagnóstico fechado. Não tem nada a fazer, é só observar. Quer dizer, o médico precisa pelo menos dar uma dose de esperança, né, para o indivíduo, né? Já que as coisas estão fechadas, o indivíduo, não, as coisas não podem ser assim, vamos tentar, existe 1000 alternativas, a homeopatia não é a palavra final, nem a alopatia, nem a acupuntura, vamos fazer uma mistura e fazer com que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida melhor. Até a próxima terça. Até a próxima, Zé Lino. Obrigado.